pessoal. No Fala Pet de hoje temos a honra de receber Valmiro Neto, médico veterinário da Nutrifeira, que recentemente participou de uma visita técnica ao Centro de Pesquisa da Topics, na Europa, uma das maiores e mais inovadoras empresas de genética suína do mundo. Vamos conhecer os bastidores dessa experiência e entender como a ciência e a tecnologia de ponta estão transformando a suinocultura global, como isso pode impactar também a produção do nosso país, do nosso Brasil. Inicialmente, um forte abraço, boa tarde, fala, Beth. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. É sempre uma satisfação a gente estar compartilhando experiência, né? Eu sempre falo, toda vez que eu venho, eu gosto de compartilhar experiência, então eu gosto de falar que eu gosto de contar, ouvir história e contar história. Então, a gente está aqui para isso. Foi realmente uma experiência muito bacana e a gente trouxe muito, a bagagem veio cheia de novidade. E como é que surgiu a oportunidade de fazer essa visita técnica em loco? Bom, Danilo, a gente na Nutrifeira, nós somos representantes da empresa chamada Topic Northern, que ela é uma joint venture entre duas empresas, que é a Topics e a Northern. A Topics é uma empresa holandesa e a Northern é uma empresa norueguesa. E assim, a gente vem nos últimos 10 anos crescendo muito a participação no Brasil. Hoje, falando de fêmeas, nós somos o líder no Brasil e então surgiu o interesse do grupo, né, de ir lá na base da empresa. Entender, a gente já usa o produto aqui, né, a gente valida o produto aqui no Brasil, mas surgiu essa curiosidade. A gente formou um grupo aí de 30 brasileiros, mais uma pessoa do Chile, uma pessoa da Argentina, e fomos lá para a gente conhecer a base, de onde é que vem tudo que a gente usa, na verdade. O que mais te impressionou nessa estrutura e na metodologia do centro? Danilo, assim, eu saí muito impactado, eu voltei muito impactado da viagem, mas com a quantidade de tecnologia que tem embarcado. Você, não, é melhoramento genético, cruza o melhor com o melhor, nasce um filho melhor. Não, não é só isso. Tem muita mensuração, muito dado, muita inteligência artificial, muita tecnologia embarcado. Por exemplo, a gente fez uma visita virtual no centro de experimentação de machos, né, reprodutores, e lá a gente testa mais ou menos 5 mil machos por ano, e desses 5 mil machos, a gente só aproveita 1,25%, se eu não me engano. Então, assim, é uma seleção bem alta, bem assim, exigente, né? Mas o que, nessa seleção, ele passa por ressonância magnética. Como é que faz isso? Você pega o macho, anestesiado, obviamente, passa na ressonância magnética, que a gente acha que só tem para humano, o suíno passa ali, e com a ressonância magnética a gente consegue entender a proporção de corte, se tem mais lombo, se tem mais picanha, se tem mais paleta, qual o reprodutor que melhora o rendimento de corte para o produtor. Então isso é importante porque quanto mais o corte, por exemplo, aqui no Brasil, a barriga, né, que é o bacon, é bem valorizado. Então a direciona para aqui no Brasil animais que têm maior deposição de barriga, por exemplo. Então, antigamente você fazia abatendo o animal. Você abatia e cortava e fazia certinho como é que estava. Só que por questão de bem-estar, agora a gente já consegue fazer uma ressonância magnética. É, Pensando na qualidade de vida no bem-estar do animal, né? exatamente. Ô, Valmiro, quais são os principais focos de pesquisa, por exemplo, da Topics atualmente, que você pôde acompanhar em loco? Você tem uma experiência única, né? Experiência que poucos profissionais hoje no mercado brasileiro têm. Eu fui muito sortudo, né? A gente estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, e aí deu certo. E assim, essa foi a maior expedição de brasileiros no ramo agropecuário para ver uma empresa na Europa. Então, assim, foi uma coisa ímpar na história do mercado veterinário no Brasil. Eu tive a sorte de participar. E, assim, para mim fica muito claro o foco da Topics Nordwin em relação à questão de sustentabilidade e lucratividade. Sustentabilidade, porque a gente já conversou até em outros programas, falou de sustentabilidade, a gente precisa pensar no meio ambiente. Então, se um animal que consome 1 quilo de milho na ração, ele consegue converter 800 gramas, 900 gramas de para carne, é melhor do que um animal que só consegue converter meio quilo. Então a gente consegue aproveitar mais dos ingredientes e assim a gente vai ter que usar menos o meio ambiente. Então esse é o principal foco, a sustentabilidade. E o segundo foco é a lucratividade, porque nesse meio tempo da sustentabilidade, a gente gera rentabilidade para o produtor também. Então esses são os dois pilares
que a Tops tem investido bastante. Então, você conseguiu perceber uma diferença notável entre a suinocultura praticada na Noruega, na Holanda, aqui no Brasil, ou não? Fica pra gente. Na verdade, assim, é até interessante porque a suinocultura lá, eles têm um foco de ser apenas autossustentável, eles não exportam. Já o Brasil, a gente fala que o Brasil não é o celeiro do mundo, é o supermercado. Então, os estrangeiros compram frango, compram suíno, têm comprado ovos agora com essa situação dos Estados Unidos, têm comprado milho, farelo de soja e muitas outras coisas, outras commodities. Então, o Brasil, ele é o supermercado que o mundo se abastece. Então, lá eles têm um foco de fazer só melhoramento genético e produzir Produção local. só produção local. É tanto que as granjas lá são limitadas de tamanho. Não pode ter granja grande, só pequena. E já o Brasil tem essa produção é, maior. Assim, se você for falar de tecnologia, lá a gente já consegue ver um pouco mais de tecnologia embarcada. Até porque a restrição de mão de obra é maior, eles precisam usar mais tecnologia para poder continuar produzindo. Então, se você me perguntar qual é melhor, não vou entrar nessa briga para não ter confusão, mas né, cada uma tem suas características. O Brasil ele é mais cuidadoso, diria assim, bem tranquilamente. De que forma as inovações que você pôde observar de perto na Europa podem ser aplicadas à nossa realidade? Você falou sobre tecnologia, sobre produtividade, sobre atenção também com o meio ambiente. Você acredita que a gente também está caminhando a passos largos para alcançar essa eficiência? Então, esse é o nosso papel aqui enquanto representante, né? A gente trabalha nas Granjas Bahia, Sergipe, Alagoas. Então, o nosso papel é de trazer essa tecnologia. Então, a Nutrifeira já tem uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, na verdade, de que a gente tem essa parceria com a Topics e a gente fica nesse papel de trazer essa tecnologia. Então, eu fui lá na base, entendi, validei o que eu já vejo e a gente está trazendo essa tecnologia. Hoje, a maioria do mercado na Bahia já é com genética Topics, a maioria das granjas. Então, isso é muito satisfatório. E a gente trazendo, a gente traz a lucratividade e sustentabilidade. E a sustentabilidade não pode ser uma coisa longe, lá no velho continente, não tem que ser uma coisa aqui na Bahia, tem que ser uma coisa aqui em Feira de Santana. Então a gente tem que pensar também. Então, isso é o que a gente traz de bagagem e já consegue aplicar aqui na região. E um detalhe importante é que essa genética desenvolvida na FOB, já chegou praticamente em todo mundo, contribui, como o Valmiro mencionou, para a qualidade da produção, eficiência, sustentabilidade. É o caminho lado a lado, né? Sustentabilidade, eficiência, a qualidade da produção. A gente percebe, de fato, que aquele preconceito tem sido quebrado ano após ano contra o suíno. De fato, hoje o suíno, né, a produção suína, a suinocultura de modo geral é reconhecida pela qualidade, pelas inspeções realizadas. Então, assim, é um produto que a cada período apresenta uma maior qualidade. Tanto é que é um produto que tem qualidade e tem um selo reconhecido mundialmente também, né? Sim, assim, a suinocultura, a carne suína, ela vem ganhando cada vez mais espaço dentro da mesa do consumidor, em cima da mesa do consumidor. E isso é muito importante porque é uma carne realmente gostosa. A gente já conversou em outros programas, no meu churrasco tem que ter suíno. Não é, porque você trabalha também, porque eu tenho que estimular o setor, né? Mas, assim, porque realmente é muito, muito bom o sabor. E é um animal muito eficiente, se você for comparar, por exemplo, com um bovino. Então, ela vem ganhando a carne suína e isso só consegue também se vier junto com qualidade. Então, assim, o que eu recomendo para o consumidor comprar é comprar carne de procedência, comprar em açougue, que tem, compra carne de inspeção, que é tudo certinho, aquela carne embaladas a vácuo também, que vem com selo de inspeção ou estadual, ou municipal, ou federal. São carnes que passaram por uma vigilância do médico veterinário na parte dali do abate e tem a qualidade garantida. Então, assim, é carne, comprar carne boa e de procedência boa, a gente vai conseguir trazer toda essa tecnologia. Altamente necessário, né, para a segurança alimentar da sua família, todos que você ama, né? Então, realmente é prezar pela qualidade, sobretudo pela segurança.
Por fim, Valmiro, qual lição você deixa para quem nos acompanha agora, um insight mais valioso, essa experiência única que você pode vivenciar no velho continente, conhecendo de perto a produção na Noruega, na Holanda, o que você pode trazer de insight para quem nos acompanha nesse momento do nosso quadro Fala Velho? A lição que eu tenho é que o Brasil está fazendo a coisa certa na hora certa. Nós temos o papel de alimentar o mundo. Quem e a gente vê na Europa o grande foco em fazer produto que o brasileiro vai consumir, que o brasileiro vai produzir para poder exportar para o mundo. Então, assim, nós produtores aqui no Brasil, e agora eu vou trazer para o Nordeste como um todo, somos muito sortudos, né? Porque a gente tem a capacidade, tem um clima, a gente consegue produzir grão de forma barata, de forma eficiente. A gente vai conseguir cada vez ser mais eficiente para alimentar o mundo. Então, assim, o foco somos nós. Inclusive, a Top Nord deixa bem claro que o Brasil é um dos principais mercados para ela. Então, nós somos o foco e a gente precisa arregaçar as mangas, trabalhar com muita honestidade, muita transparência, muita coisa certa, para a gente continuar alimentando bem o mundo. Essa é a missão que eu trago. Valmiro, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado ao time Nutrifeira, sempre acompanhando a nossa programação. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, Danilo, obrigado. Seu convite é sempre uma intimação. Estamos por aqui sempre. Obrigado ao time Nutrifeira que dá esse suporte, que vai no campo, leva a tecnologia, conversa com os produtores. Eu não faço nada sozinho, tem uma equipe muito grande junto comigo. Então, isso a gente consegue andar pela Bahia, por Sergipe, pela Alagoas também. Tá? Então, obrigado aí, tamo junto. Forte abraço. 2h25 em Feira de Santana.